Olá, amados. Então, nesse momento, estaremos falando sobre os nervos cranianos. É importante vocês façam uma revisão também dos nervos espinhais. Então, esse estudo, realmente, ele precisa ser minucioso, porque nós vamos estar falando de ramificações, de distribuições de cada nervo craniano. Então, para isso, deve ser feito uma revisão da anatomia no sentido geral, e que vocês possam estar compreendendo quais são esses componentes funcionais que estão relacionados com os nervos cranianos. E quais são esses nervos cranianos, certo? O primeiro tem aqui nervo óptico, mas eu vou estar falando para vocês aqui do nervo olfatório. Espero que vocês anotem aí em relação, quando a gente fala do primeiro par de nervo craniano, que é o nervo olfatório, nós estamos falando de um nervo que representa numerosos pequenos feixes nervosos, e eles vão se originar, lembram, na região olfatória de cada fossa nasal. Lembram da lâmina crivosa, do osso etmoide, eles vão terminar no bulbo olfatório. Então, aí sim, nós estamos falando de nervo olfatório. Anota aí seu trajeto, que eles atravessam essa lâmina do osso etmoide, conhecido como lâmina crivosa, e terminam no bulbo olfatório. Esse nervo óptico, esse nervo, aliás, olfatório, ele é um nervo exclusivamente sensitivo, então ele vai conduzir impulsos olfatórios. Então, eles são classificados como aferentes viscerais especiais. E nesse momento, nós vamos estar falando sobre o nervo óptico, que ele é conhecido como o segundo par de nervo craniano. Ele é constituído por feixes de fibras nervosas. Então, qual é a origem do nervo óptico? Ele tem a origem aí na retina, então ele emerge próximo do polo posterior de cada bulbo ocular, gente, e vai penetrar no canal óptico localizado aí no crânio. Esse nervo óptico, ele é sensitivo, ou seja, ele é exclusivamente sensitivo. E essas fibras conduzem impulsos visuais, classificado como aferentes somáticos especiais, porque nós estamos tratando de órgãos especiais do sentido, como a visão, ok? Aqui mostra o seu esquema aqui ilustrativo no nervo óptico, que é o segundo par de nervo craniano, que é o nervo sensitivo, e tem relação aí com conduzindo os impulsos visuais. Seguindo, vamos para o nervo oculomotor. Olha só, o nervo oculomotor é o terceiro par de nervo craniano. Esse nervo são nervos motores que vão penetrar na órbita por uma fissura orbital superior. O que nós temos importante nesse nervo oculomotor é sua distribuição. Esse nervo ele se distribui pelos músculos extrínsecos do globo ocular, do bulbo ocular. Que músculos são esses? Nós temos o elevador da pálpebra superior, temos o reto superior, o reto inferior, o reto medial, o reto lateral, o oblíquo superior e o oblíquo inferior. Existe uma distribuição, mas eu quero deixar claro aqui para vocês que todos esses músculos acima, eles têm todos eles são inervados, certo? Pelo oculomotor, ok? Agora temos uma inserção, que é do reto lateral e do oblíquo superior, porque o reto lateral ele é inervado pelo nervo abducente, o reto lateral, e o oblíquo superior pelo músculo troquear. Olha esse esquema ilustrativo e vejam, olhe só que esse nervo oculomotor, ele está a sua origem do tronco encefálico, e aí suas fibras emergem em direção aos músculos, conhecido como músculo extrínsecos do bulbo ocular. Extrínseco do bulbo ocular. Então, a inserção em relação a esses músculos são o reto lateral e o oblíquo superior, que são inervados pelo nervo abducente e o nervo troclear. Então, quem estava em dúvidas, vejam aqui esses músculos, os músculos extrínsecos do olho. Temos aqui o oblíquo superior, temos o oblíquo inferior. Temos o músculo reto superior e temos o músculo que é o reto. Temos o reto medial e temos o reto inferior. Olha só esse músculo conhecido como oblíquo
superior, nós temos também o oblíquo inferior, ok? O oblíquo inferior. O reto superior, temos o reto inferior, o reto medial. E temos o reto lateral. Eu falei para vocês que todos esses músculos têm sim relação com o nervo oculomotor, à exceção do oblíquo superior e do reto lateral. O reto lateral é inervado pelo nervo abducente, que é o sexto par de nervo craniano, e o oblíquo superior pelo nervo troclear, que é o quarto par de nervo craniano. Então, continuando aqui com os nervos oculomotor, se tratando das fibras nervosas, que as fibras nervosas que os inervam são classificadas como eferentes somáticos, e além disso, o nervo oculomotor possui fibras responsáveis também pelas inervações que nós vamos conhecer aí, que são conhecidas como as inervações pré-ganglionares, dos músculos também intrínsecos do bulbo ocular, que aí está relacionado com o músculo ciliar, que ele vai regular a convergência do cristalino, e temos também o músculo esfíncter da pupila, né, que é um músculo que já nos tratamos aí como músculo liso, ok? Então, esses músculos, eles são lisos, e as fibras que os inervam são classificadas como fibras eferentes viscerais gerais, todos já levam para a região do corpo. Então, é importante nós termos, né, o conhecimento de alguns sintomas, né? Futuramente vocês vão estar trabalhando a parte clínica de alguns sintomas que levam, no caso, a lesões dos nervos, tanto o abducente como o nervo oculomotor, o nervo troclear, que ajuda a entender as funções de cada um desses nervos em relação às áreas que inervam e a importância clínica em relação a esses nervos. Então, para estudar esses sintomas futuro que vocês vão estar lá pagando a parte da clínica aplicada, é importante que vocês consultem as regiões nas quais vão estar sendo inervado por essas fibras, tanto eferentes somáticas como as fibras eferentes viscerais gerais, que envolvem o nervo oculomotor. Olhe só essa imagem, tratando aqui dos músculos que têm ação em relação à elevação, abaixamento, abdução esquerda, abdução em relação à abdução direita. Então, todas as ações musculares em relação à elevação, em relação à abdução, olhe só, a abdução, e nós temos aqui o abaixamento do movimento do globo ocular. Eu falei para vocês em relação ao abducente, de todos aqueles músculos, né, envolvidos, estão relacionados com o bulbo ocular, o nervo abducente, né, ele tem aí sua relação com o músculo reto lateral. Olha só o abducente, parte aí do tronco encefálico em direção à sua inervação, com sua relação com o músculo reto lateral. E o músculo troclear, olha só a sua relação com o músculo oblíquo superior. Anote aí músculo troclear, que é o quarto par de nervo craniano. Vamos agora estar falando um pouquinho sobre o músculo trigêmeo, que é o quinto par de nervo craniano. Ele é um nervo misto, então nós vamos estar aqui falando de distribuição tanto de raiz sensitiva como raiz motora. Então, o componente sensitivo é um dos maior, né, esse componente em relação ao componente motor. Então, quando nós falamos de raiz sensitiva e raiz motora, nós vamos falar de prolongamentos tanto centrais como os prolongamentos periféricos. Então, a raiz sensitiva possui seus prolongamentos centrais, certo? E também nós vamos falar dos prolongamentos periféricos. Então, concluindo aqui que a raiz sensitiva, ela é formada por prolongamentos centrais do nervo sensitivo. Nós vamos estar localizando aí para vocês o glândula trigeminal, também conhecido como glândula de Gasser, certo? Que localiza na cava trigeminal. E a raiz motora, certo? Ela é formada por fibras que acompanham o nervo mandibular, olha só, que vai se distribuir
para os órgãos efetuadores, que são os músculos mastigadores, entra aí o temporal, masseter, pterigode lateral, medial, milioide e o ventre anterior dos músculos de gastro. Então, são os músculos aqui, milioide, de gastro, relacionado aí com abaixamento aí da laringe. Então, os músculos que têm uma ação em relação à laringe. Olha só, vamos falar aqui também dos prolongamentos centrais, não podemos esquecer. Então, esses prolongamentos centrais da raiz sensitiva são formados aí, ó, por prolongamentos centrais dos neurônios sensitivos. E aí temos também essa questão dos prolongamentos, que eu falei, tanto centrais como os periféricos. Os prolongamentos periféricos dos neurônios sensitivos do glândulo trigeminal forma distalmente ao glândulo os 3 ramos, os periféricos, ok? Já os centrais, eles estão formados aí pelos neurônios sensitivos situados no glândulo trigeminal, ou glândulo de Gazi. Agora vocês vão compreender essa questão dos 2 prolongamentos, o central e o prolongamento periférico do neurônio sensitivo, do nervo aí trigêmeo. Por mais que ele seja aí um nervo misto, né? Nós estamos tratando desses 2 prolongamentos. Olha só. Olhe para a região no qual parte o nervo trigêmeo. Está partindo de qual região? Do tronco encefálico, ok. E aí existem prolongamentos centrais e os prolongamentos periféricos, sensitivos. Os prolongamentos centrais, a raiz sensitiva, eu falei para vocês que é formado por esses prolongamentos centrais e os prolongamentos também periféricos. Então, a raiz sensitiva formada por prolongamentos centrais dos neurônios sensitivos estão situados no glândulo trigeminal, ou também conhecido como semilunar ou glândulo de Gazi, certo? Ele se localiza no que nós chamamos de cavo trigeminal. Então, onde está localizado, professor, esse glândulo de Gazi? Lembre aí da parte petrosa do osso temporal. Anotem essa informação importante em relação aos prolongamentos centrais. Já os prolongamentos periféricos, vou fazer o percurso. Os prolongamentos periféricos dos neurônios sensitivos do glândulo trigeminal, eles formam o quê? Eles formam distalmente do glândulo, ele forma distalmente ao glândulo os 3 ramos, gente. O ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular. São responsáveis pela sensibilidade somática geral. Somática gerais, certo? Então, através dessas fibras, eles se classificam como, ok? Fibras aferentes somáticas gerais, responsáveis pela sensibilidade geral. Então, essa raiz sensitiva possui, concluindo aí, possui prolongamentos centrais e prolongamentos periféricos. Os centrais, dos centrais de neurônio sensitivo, situam no glândulo trigeminal, localizado aí na parte petrosa do osso temporal. Então, parte dos prolongamentos periféricos dos neurônios sensitivos, do glândulo trigeminal, eles formam distalmente esse glândulo os 3 ramos, ok? E aí, estão responsáveis pela sensibilidade somática geral de grande parte da cabeça, através dessas fibras somáticas gerais. E essas fibras, elas conduzem impulsos esteroceptivos, anote aí, também impulsos proprioceptivos, ok? Quando eu falo esteroceptivo, estão relacionados ali à temperatura, à dor, pressão, podendo ser também um tato. E aí, eles originam de regiões, certo? Essas regiões da pele, da face, podendo ser também da fronte, da região aqui também conjuntiva ocular, a parte ectoderme da mucosa da cavidade bucal também, do nariz, envolve a cavidade bucal, os seios paranasais, temos também a questão dos dentes,
A região também anterior da língua vai envolver. E temos também a parte da dura mater craniana. Quando eu falo de impulso proprioceptivo, eles já vão envolver os receptores localizados nos músculos mastigadores, gente. Já aí, nos músculos mastigadores, na articulação aí temporomandibular, ok? Então, o que é que eu posso concluir nesse slide aqui? Que a raiz motora do trigêmeo é constituída por fibras que acompanham o nervo mandibular, distribuindo entre os músculos mastigadores, aqueles músculos que eu já abordei para vocês, que eu falei do temporal, masseter, pterigóide lateral, medial, tem o milo ilioide e também tem o ventre do músculo digástrico. Olha só aqui a raiz sensitiva, para quem ainda não entendeu. Então, essa fibra, a raiz sensitiva, as fibras conduzem impulso tanto esteroceptivo e proprioceptivo. Tá aqui, ó, esteroceptivo, temperatura, dor, pressão e tato. Já o proprioceptivo está relacionado já com os músculos mastigadores e na articulação temporomandibular. Olha só, aqui o nervo trigêmeo, aqui mostra as ramificações do nervo trigêmeo e com suas respectivas raízes. Olha só, eu já falei para vocês de impulsos esteroceptivos e impulsos proprioceptivos, a sua origem desses impulsos. Então, mostrando para vocês a parte aí sensível, conhecida aí através de fibras que se classificam como fibras aferentes somáticas gerais. Temos aí o ramo oftálmico, temos o maxilar e temos o ramo mandibular, que são inervados pelo nervo trigêmeo. Olha só novamente aqui, oftálmico, maxilar e o mandibular, inervado pelo nervo trigêmeo. Olha aqui o glândulo de Gassen. Olha só, o glândulo de Gassen, parte aqui, tem as fibras sensitivas de prolongamentos periféricos que vão aí, tem essa relação com o glândulo de Gassen, ok? Vamos encerrando agora nesse momento que nós abordamos o nervo trigêmeo e que é o quinto par de nervo craniano. Na próxima aula vamos falar sobre o nervo facial.